Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Esse é um de uma série de vídeos que eu estou fazendo falando sobre cada uma das alterações que foram aprovadas no Parlamento no último dia 1º de abril de 2026 com relação à Lei da Nacionalidade Portuguesa. Se você não me conhece, eu sou Felipe Vigo, eu sou advogado no Brasil, em Portugal e na Espanha e eu atuo tanto na área de imigração como na área de nacionalidade, e aqui nesse perfil eu ajudo você a conseguir melhor entender a legislação e os caminhos para que você possa conseguir atingir os seus objetivos. Nesses vídeos nós vamos nos aprofundar em cada uma das mudanças que foram aprovadas, fazendo um comparativo sobre como hoje é na legislação e como pode vir a ficar caso a lei seja aprovada pelo presidente com o exato texto que passou pelo parlamento. Antes da gente começar com relação à análise dessa mudança que nós vamos falar nesse vídeo, é muito importante que você saiba que ainda não tivemos uma efetiva alteração à Lei da Nacionalidade Portuguesa. Isso só vai acontecer depois que ela seja publicada no Diário da República, no DRE. E isso você pode acompanhar pelo próprio site do DRE ou também me acompanhando nas minhas redes sociais, onde eu constantemente atualizo com relação a todas as informações relevantes sobre imigração, nacionalidade e tudo o que também permeia esse universo. Sem mais delongas, então, vamos passar para a análise da alteração com relação à nacionalidade portuguesa. A aquisição da nacionalidade portuguesa por filhos de estrangeiros nascidos no território nacional. Meu Deus, que nome grande e complicado, não é mesmo? Deixa eu simplificar então para você. Nem sempre um filho de estrangeiro que nasce no território nacional consegue, no momento do seu nascimento, ter o reconhecimento da sua nacionalidade portuguesa. Isso porque naquele momento nenhum dos seus progenitores preenchiam os requisitos necessários para que fosse capaz de fazer o seu registro como nacional português. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no perfil falando sobre quais são esses requisitos que hoje existem na legislação e como que eles vão ficar caso as mudanças sejam aprovadas com o exato texto que foi passado pelo parlamento. Agora, esses filhos de estrangeiros que nasceram no território nacional, caso eles não tenham a nacionalidade reconhecida no momento do seu nascimento, não é o fim da linha para eles. Eles ainda podem ter a possibilidade de conseguir a nacionalidade portuguesa pela via da aquisição. A aquisição da nacionalidade portuguesa vai fazer com que eles tenham uma nacionalidade derivada. E isso tem algumas outras consequências, mas a gente deixa isso para um outro vídeo. Aqui o que eu quero falar é sobre como que hoje é possível esse filho de estrangeiro adquirir a sua nacionalidade portuguesa e quais serão as mudanças que podem vir a ser implementadas. Hoje, se um filho de estrangeiro não teve a nacionalidade reconhecida no momento do seu nascimento, existem ainda 3 outras possibilidades de, em outros momentos, ele conseguir o reconhecimento da sua nacionalidade. Eu vou te explicar exatamente quais são cada um desses 3 momentos. Primeiro momento é quando pelo menos um dos seus progenitores tenha em Portugal durante 5 anos uma residência independentemente de título. Ou seja, ainda que nenhum dos progenitores tenha título de residência, mas mantiveram durante 5 anos consecutivos, exatamente antes do pedido da nacionalidade desse filho nascido em Portugal, esse menor tem direito ao reconhecimento da sua nacionalidade portuguesa. Vamos colocar isso num exemplo prático. Digamos que um casal chegou em Portugal em 2019. Chegaram aqui, a mulher já estava grávida, teve aqui o seu bebê. Eles nunca saíram de Portugal. Até hoje, 2026, eles mantêm morando aqui em Portugal. Trabalham, contribuem para a segurança social, têm o seu arrendamento, juntaram todos os recibos de todos os meses de todos esses anos. Mas eles ainda não conseguiram o tão desejado título de residência. Digamos que foi uma daquelas hipóteses em que a pessoa fez uma manifestação de interesse, ganhou ali um projeto
projeto de intenção de indeferimento e está naquela luta para conseguir o reconhecimento ao seu direito de residência. Nesse caso, esse casal pode pegar os comprovativos que possuem e que, desde o momento do nascimento daquela criança até hoje, eles se mantêm morando aqui em Portugal, porque já tem muito mais do que 5 anos desde que aquela criança nasceu. Indo até a conservatória, eles podem fazer o pedido da nacionalidade portuguesa para esse filho com base no artigo 6º, número 2, a linha A da Lei da Nacionalidade Portuguesa. A segunda hipótese é quando pelo menos um dos progenitores conseguem conquistar o tão desejado título de residência. E isso independentemente de tempo. Digamos que um casal chegou em Portugal, estão aqui morando, trabalhando, engravidaram, essa criança nasceu, mas no momento que essa criança nasceu, nenhum dos dois tinha um título de residência e também nenhum dos dois estavam aqui há pelo menos 1 ano. Nesse caso, essa criança não tem direito à nacionalidade portuguesa originária. Entretanto, um dos dois consegue obter o seu título de residência. Nesse momento, o exato momento em que recebeu o título de residência, o que deve ser feito? Você deve pegar o assento de nascimento do seu filho, mostrando, comprovando que ele nasceu em Portugal, o seu título de residência. Você deve ir até a conservatória e pedir para que seja reconhecida a nacionalidade portuguesa para o seu filho, para sua filha, que nasceu em Portugal, com base no artigo 6, número 2, a linha B de bola da Lei da Nacionalidade Portuguesa. A terceira hipótese é uma que muitas pessoas acabam até se confundindo, mas eu vou explicar para você nunca mais errar sobre isso. A terceira hipótese é para quando esse menor que nasceu aqui em Portugal, ele tenha frequentado e completado pelo menos 1 ano da educação pré-escolar, do ensino básico, secundário ou ensino profissional. Muitas vezes as pessoas nos procuram falando: Felipe, o meu filho, ele estudou todo o ciclo básico em Portugal. Meu filho concluiu aqui agora o secundário em Portugal. Eu posso pedir a nacionalidade para ele por isso? Porque eu já ouvi falar que se a pessoa estuda em Portugal, ela tem direito à nacionalidade. Isso não é uma verdade completa. Só tem direito a pedir a nacionalidade porque frequentou pelo menos 1 ano do ensino em Portugal aquelas pessoas que nasceram em Portugal e que no momento do seu nascimento não tiveram direito ao reconhecimento da sua nacionalidade portuguesa originária. Nesse caso, o que você deve fazer é pegar o documento que comprova que o seu filho nasceu em Portugal, pedir para a instituição de ensino um documento que comprova que esse seu filho, sua filha, concluiu pelo menos 1 ano do ensino em Portugal e ir até o IRN e pedir o reconhecimento da nacionalidade portuguesa dessa criança com base no artigo 6º, número 2, a linha C de casa. Essas são as 3 possibilidades em que filhos de estrangeiros que nasceram em Portugal e não tiveram o reconhecimento da sua nacionalidade portuguesa originária podem fazer o pedido da sua nacionalidade portuguesa sem ter nenhuma complexidade a mais. E atenção que esses processos são gratuitos. Eles não têm nenhuma taxa devida para a conservatória. Agora, caso nós tenhamos a alteração da Lei da Nacionalidade Portuguesa com o exato texto que foi aprovado pelo Parlamento, a principal mudança que a gente vai ter com relação a essa via de aquisição da nacionalidade portuguesa por filhos de estrangeiros nascidos em Portugal é de que, para fazer esse pedido, vai ser imprescindível que pelo menos um dos pais comprove que tem
título de residência válido há pelo menos 5 anos. Atenção que hoje a lei não exige, por exemplo, tempo mínimo de residência para que um filho de estrangeiro tenha o reconhecimento da sua nacionalidade portuguesa. Se formos ver pela via originária, se antes do nascimento aquela pessoa teve o reconhecimento do seu direito à residência, essa criança já tem direito à nacionalidade originária. Se caso naquele momento a criança não teve o reconhecimento da nacionalidade originária, mas em um momento posterior um dos progenitores obteve a sua autorização de residência, essa criança também tem direito ao reconhecimento da sua nacionalidade portuguesa derivada, adquirida. Com a mudança da lei, não vai ser somente ter a sua autorização de residência, mas sim ter pelo menos 5 anos com um título de residência válido em território nacional. E é exatamente por conta dessas mudanças que eu sempre digo, e aqui eu repito, não deixa para amanhã a nacionalidade portuguesa que você ainda pode pedir hoje. Isso porque amanhã pode ser que você não mais tenha direito a fazer o pedido da sua nacionalidade portuguesa por esse mesmo fato.